Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é pastor Belchior Júnior e o pastor Dirceu Alves, o pastor da congregação. Estou iniciando um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. E que essa palavra possa alcançar a todo o universo. Esse é o desejo da minha alma. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para receber a próxima notificação e deixe o seu comentário, e que é muito importante para nós. Amém? Muito bem. O tema de hoje acerca dos que seguem a Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 57, que diz assim: E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: A raposa tem covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixe os mortos enterrar os mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém lança a mão do arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ouvintes, irmãos, todos que estão acompanhando essa mensagem da palavra de Deus, nós vamos ver aqui o ensinamento de Jesus, a sinceridade de Jesus, a fidelidade de Jesus. Olha quanto que Jesus foi sincero com essas pessoas que foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Quando ele estava indo, praticamente, para ser morto, e ele estava subindo a Jerusalém, e ele não iria mais descer com vida de lá. E ele, junto com a multidão, saiu um da multidão e disse: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Aonde quer que o Senhor for, eu te seguirei. Mas Jesus é o que conhece o coração de todos, irmãos. Conhece a sinceridade, quando a pessoa fala com sinceridade, não é? E Jesus respondeu para ele: Olha, a raposa, ela tem covis. Ela sai para a caça para levar comida para os seus filhotes. À tarde, à noite, depois do seu afazeres, ela volta para a sua toca. Ela volta para o seu ninho. As aves do céu têm ninho. Elas saem para buscar a sua semente, para buscar o alimento para os seus filhotes e depois volta para o ninho. Mas o Filho do Homem não tem casa para morar aqui nessa terra. Eu não tenho, disse Jesus, aonde reclinar a minha cabeça. Você quer me seguir? Você tem que estar ciente disso.
todos têm sua casa. O Filho do Homem não tem casa. A minha morada não é aqui. E veja, irmãos, Jesus disse para outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Olha, irmão, que absurdo. Como ele quis sair fora do chamado de Jesus. O pai dele não tinha morrido. O pai dele não estava doente, ele não estava no velório, de maneira nenhuma. Ele estava querendo que o pai dele viesse a morrer, depois de ele pegar a sua herança e depois seguir a Jesus. Vejam que o texto vai mostrar que Jesus morreu primeiro do que o pai dele. Porque Jesus morreu 3 dias depois desse anúncio aqui. O pai dele nem doente estava. Ele queria primeiro enterrar o pai, dividir a herança e depois seguir a Jesus. Como muitos, espera, Senhor, eu terminar minha faculdade e eu te seguirei. Espera, Senhor, eu me aposentar da firma porque eu ganho muito bem, depois eu te sigo. Espera, Senhor, meu filho se formar, eu que pago a faculdade do meu filho, depois eu te sigo. Como esse está cheio na face da terra. Veja o convite que foi recusado por Jesus. Que Jesus fez o convite e como eles tiveram a audácia de não querer seguir a Jesus. Continuando aqui, disse, mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E no 61, no outro, que teve uma outra desculpa, disse-lhe também outro: Senhor, eu te seguirei. Não se preocupa não, eu te seguirei. Mas deixe-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Senão, o que eles vão dizer de mim, não é? Ah lá, abandonou a mãe, abandonou a mulher, abandonou os filhos para seguir a Jesus. Deixa-me despedir dele, Senhor. Aí depois eu volto e vou te seguir. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, está apto para o reino de Deus. Então nós vemos, irmãos, ninguém que aceita a palavra, aceita Jesus, entra no Evangelho e fica olhando para a vida que já passou. Fica olhando para trás. Ah, mas quando eu não era crente, mas quando eu não estava no Evangelho, fazia isso, fazia aquilo. Eu podia isso, eu podia aquilo. Fica olhando para trás. Esse não está apto para entrar no reino de Deus. Nós vamos ver, irmãos. Eu queria que os irmãos observassem no livro de Números uma passagem que aconteceu ali com Moisés, e em Números capítulo 13. Veja, irmãos, o versículo 1, quero ler aqui 3 versículos para nós analisarmos. Olha o acontecimento que aconteceu com Moisés. E falou o Senhor a Moisés dizendo, veja bem, e falou Deus com Moisés dizendo, vamos ver o que Deus disse? Olha bem, versículo 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã.
que eu hei de dar aos filhos de Israel. Envia lá homens para espiar a terra, Moisés. No versículo 3 diz assim, mano, e enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, segundo a palavra do Senhor. Olha, vocês 12 vão espiar a terra. E veja, eu quero que os irmãos prestem bem atenção, era o mesmo 12, olha bem, a mesma numeração que estavam no bote ali, quando teve aquela onda que Jesus repreendeu, não é? Que Jesus falou, vamos atravessar o mar, ali que diz em Mateus capítulo 8, versículo 24, né? Vamos atravessar o mar, né? Para ir para Gadara. E vejam que a mesma ordem que Moisés recebeu também, mandar 12 espias para ver a terra que eles iam receber. E vejam, ouvintes, os irmãos, observe que no versículo 21, assim subiram os espias à terra desde o deserto de Zim até Reob, né? E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sesai e Talmai, os filhos de Anak. Versículo 27 diz assim, olha bem, versículo 25 diz assim, depois voltaram de espiar a terra, e a fim de 40 dias. Depois de 40 dias, eles espiaram a terra, mas vamos ver o que aconteceu. O que aconteceu para as pessoas, com as pessoas, com os espias que foram até lá. No versículo 27 diz assim, olha bem, encontraram-lhe, né, e contaram-lhe e disseram, fomos à terra a quem enviaste, Moisés. Olha, chegamos até lá e verdadeiramente a terra é boa, mana leite, mel, e este é o fruto que trouxemos de lá. Dá uma olhadinha. O povo, porém, glória a Deus, o povo, porém, que habita nela, na terra, é poderoso. A cidade é forte, é murada, é muito grande, né? É forte e muito grande, é muito alto. E também ali vimos os filhos de Anak, todos gigantes. Eles mediam 4 metros de altura. Veja, irmãos, como que eles infamaram a terra. E no versículo 32, olha bem, e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Ali consome de gigantes. Nós não temos competência, não temos capacidade para podermos derrotá-lo. No versículo 31, voltando, diz assim, porém, os homens que com ele subiram diziam, não poderemos subir contra esse povo, porque eles são mais fortes do que nós. Veja, irmão, quanto que eles infamaram a terra. Quantos que eles infamaram a terra. É como Jesus tivesse mandado o povo ouvir por todo mundo. E quando Jesus envia o povo, eis que eu vos envio no meio de lobo. Jesus não mandou os seus discípulos pregar para pombo, mandou pregar para aquele que tem espírito de lobo.
destruidor, faminto. Então, veja, irmãos, conforme Paulo diz que Deus não deu espírito de covarde, não deu espírito de temor para a sua igreja, não deu espírito de temor para Israel. E nós vemos também que no livro de Êxodo 14, versículo 14, é minha a peleja, diz o Senhor. A peleja é minha, diz o Senhor. Minha é a peleja. Deus não manda o seu exército para uma batalha para ser derrotado. O exército de Deus precisa saber que sempre Deus está no meio dela. Deus está no meio do exército. Ele é o Senhor dos exércitos, conforme Salmo 46, versículo 7. Ele destrói toda carruagem, todo arco, toda flecha, conforme diz a palavra. Então, aqueles 12, não os 12, os 10, né? Porque Caleb e Josué permaneceram firmes na palavra do Senhor e sustentaram. Se nós obedecermos, Deus nos dará a vitória. E veja, irmãos, que eles não confiaram a palavra de Deus. Foi Deus quem mandou eles lá, não foi Moisés. Foi Deus quem enviou ele lá, não foi Moisés. E veja, irmãos, no Salmo, no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, a palavra de Deus nos diz: se mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Veja o dia que Israel, os 12 espias estavam angustiados. Veja quanto que eles foram frouxos. Veja o quanto que eles foram covardes. Deus não entra na batalha para ser derrotado. Deus jamais vai perder uma batalha. Se foi Ele que enviou, naturalmente a vitória é certa. E veja a palavra do Senhor. No mesmo livro aqui, também o versículo 33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, e descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, assim também éramos aos seus olhos. Veja, irmão, se nós em pé olharmos um gafanhoto no chão, olha a distância que tem do gafanhoto para os nossos olhos. Assim era o gigante diante daqueles homens. Aqueles homens, os 12 espias, eram como um gafanhoto, e o gigante como um homem. Vejam por que eles estavam com medo. Vejam porque eles não acreditaram, eles não creram na palavra do Senhor. Eles não creram que Deus iria dar a vitória. Veja, se mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Você mostra quanto que você é covarde. Olha o capítulo 14, versículo 1. Olha o que aqueles homens fizeram. Então levantou-se toda a congregação, que estava completamente apavorada com aqueles homens, 10 homens estavam falando. E levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz e começaram a gritar. E o povo clamou naquela mesma noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. O versículo 4, irmãos, diz assim: e dizia uns aos outros, olha o papo dos covardes lá, e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha,
o capítulo 13 do livro de Números que nós lemos, o Senhor fala assim: vai e mostra, manda espiar a terra que eu vos dou para os filhos de Israel. Deus manda ir e os covardes pedem para voltar. Levanta o capitão aí, nós não precisamos de Moisés não. Nós não precisamos de Moisés. Levanta o capitão covarde para que voltemos ao Egito. Veja, irmãos, aqueles 12 discípulos que estavam atravessando do outro lado do mar. Jesus estava na cabeceira, na polpa, dormindo. E o mar se levantou, uma grande tempestade. E eles estavam quase a perecer. Levantou onda de 4 metros, do tamanho daqueles gigantes que estavam lá no deserto. A mesma altura daquela onda era a altura dos gigantes. Mas os discípulos não se covardaram. Eles não falaram, não, vamos voltar, o mestre está dormindo, vamos voltar para trás, quando a onda baixar, nós iremos. Não! Eles enfrentaram as ondas e clamaram ao Senhor. Eles despertaram ao Senhor. Senhor, nós estamos perecendo. Senhor, nós estamos perecendo nessa onda. E Jesus resolveu o problema sem eles se acovardarem, sem eles precisarem voltar para trás. Eles enfrentaram as ondas. Jesus repreendeu aquela onda e virou uma bonança. O mar ficou calmo, o mar ficou tranquilo. E veja, irmãos, quando eles desceram em Gadara, veja o que eles encontraram. Atrás daquela onda estava um homem que precisava de Jesus. Atrás daquela dificuldade estava um homem que precisava inteiramente de Jesus. A onda estava tentando impedir Jesus de chegar até louvado seja Deus, até aquele lugar. Se os discípulos fossem covardes, aquele homem tinha perecido. Mas eles ficaram com humildade: Senhor, estamos perecendo, precisamos ir para frente, não podemos voltar, temos que enfrentarmos essa onda. E Jesus repreendeu a onda. E vejam, e eles tiveram a vitória. Deus deu a vitória. Deus deu a vitória para eles. E vejam, irmãos, os covardes queriam voltar para Israel, queriam voltar, para o Egito. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, Jesus falou: aquele que pega no arado, aquele que começa a anunciar o reino de Deus, aquele que começa a sua obra, ará o terreno para colher os frutos. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para entrar no reino de Deus. Você acha que esse Israel covarde estavam aptos para entrar na terra prometida? Deus matou todos eles, menos Josué e Calebe. Menos Josué e Calebe, porque eles manteram a palavra de Deus, eles confiaram no Senhor. E veja, irmãos, eles estavam aptos para entrar no louvado seja Deus, na terra prometida, conforme a palavra do Senhor. E o que Jesus falou para nós? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem você está pensando que vai encontrar pela frente? Quem é que você está pensando que vai encontrar pela frente? Jesus foi bem claro: eu vos envio no meio de urso, no meio de lobo, no meio de serpente. É isso que nós vamos encontrar para frente, no meio de falsidade,
no meio de pessoas completamente problemáticas. É isso que nós vamos encontrar pela frente. Mas lembre que você pegou no arado. Não olhe para trás, senão você perde a sua cidade santa, a morada eterna que Deus preparou para todos nós, em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.